Deixa eu mudar de assunto agora para a gente falar sobre eleições americanas. Está na hora do nosso papo com a Ana Paula Henkel. Ela já está por aqui para falar sobre a Convenção Democrata. Teve início ontem, na verdade, ainda está rolando a Convenção Democrata e já tivemos as aparições de Joe Biden, Kamala Harris. Como é que foi, Ana? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, espectadores do Jornal da Oeste. Esse novo programa da grade da Oeste que está no ar graças a vocês, assinantes. Então já deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigada. Vitor, foi a primeira noite e colocaram o atual presidente Joe Biden para discursar na primeira noite, mas colocaram Joe Biden assim bem tarde da noite, 11 da noite, 10h30, 11 da noite. As pessoas já estavam bastante cansadas, o discurso se estendeu, né, na madrugada, horário local. Não para mim aqui na Califórnia, que estou 3 horas atrás, né, 2 horas atrás, mas a Kamala Harris agradeceu Joe Biden na convenção. Falaram muito a palavra democracia, o Brown, democracia para cá, democracia para lá. Disseram vários políticos e figuras ligadas ao Partido Democrata que discursaram. Disseram que Donald Trump é uma ameaça à democracia. No entanto, o que o eleitor democrata está vendo é exatamente um ataque à democracia pelo próprio partido que os eleitores escolheram Joe Biden nas primárias do partido ao longo de todo o ano de 2024. E agora, nos 46 do segundo tempo, para usar um jargão conhecido aí do brasileiro, eles empurraram Joe Biden do penhasco e colocaram Kamala Harris. Então, é claro que é uma noite de festa, todos gritaram "We love you, Joe", te amamos, Joe Biden, mas isso tudo vai passar, vai arrefecer e Kamala Harris vai ter que enfrentar, que até agora ela não enfrentou, uma audiência sem script, ou seja, perguntas da imprensa, perguntas sobre economia. Ontem eu trouxe que ela disse que se ela for eleita, ela vai interferir nos preços, na canetada mesmo. A gente sabe que isso não é uma boa receita, a gente vê e testemunha isso no Brasil. E ela disse também que ela vai aumentar os impostos para as empresas para 28%. Só para a gente ter um parâmetro, Brown, antes de Donald Trump, esses impostos para as empresas eram de 35%. Quando Donald Trump entrou, ele passou uma reforma tributária muito robusta e esses impostos baixaram para 21%, de 35% para 21%, o que fez com que as empresas que tinham suas operações fora dos Estados Unidos voltassem para os Estados Unidos e gerando aí, direta e indiretamente, milhões de empregos por todo o território americano. A Kamala Harris disse que se for eleita, ela vai subir de 21% para 28%, e isso já tem muita gente até no próprio Partido Democrata dizendo que ela precisa ajustar esse discurso porque a economia está sofrendo e vai ser um ponto crucial nessa eleição. Outra coisa, Vitor, o discurso de Joe Biden foi um discurso longo, muito cansativo, praticamente um discurso de despedida. Foi o último discurso importante dele como presidente e figura importante do Partido Democrata, mas foi um discurso raivoso, um discurso que ele gritou muito, um discurso falando muito de Donald Trump, não falou do futuro, não falou dos números reais dos últimos 4 anos. Como eu disse, a economia vem sofrendo na mão do Partido Democrata na Casa Branca. E outra coisa, Vitor, é que enquanto tudo isso acontecia, essa festa da democracia acontecia no centro de eventos United, ali em Chicago. Lá fora, o que acontecia eram protestos pró-Hamas, acreditem se quiser, pró-Hamas e anti-Israel.
eleitores do próprio Partido Democrata que estavam querendo que o partido rompesse com Israel, relações diplomáticas com Israel. E aí, no discurso do Joe Biden, ele cometeu ali o que a imprensa, o consórcio, costuma chamar de gafe. Ele disse que os protestos, né, lá fora, pró-Hamas, anti-Israel, que eles tinham pontos importantes que deveriam ser levados em consideração. E aí isso causou uma certa instabilidade também no discurso. Hoje esse ponto foi muito criticado. E como eu disse, Vitor, nenhum plano de governo, nada, absolutamente nada, a não ser a Harris dizendo fora da convenção que vai elevar os impostos das empresas de 21% para 28%, e isso numa economia que já está cambaleando aí, que está precisando de uma ajuda. O que vai acontecer foi exatamente o que aconteceu antes da era do Donald Trump, se ela vencer. As empresas vão sair dos Estados Unidos e, com isso, levando empregos para outros países. Também, Vitor, um outro ponto que todos eles falaram muito, principalmente Joe Biden. No 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, ataque à democracia. Parece até que é um discurso que a gente está numa nuvem, né, num disco arranhado, que é no Brasil e nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Ataque às instituições, ameaça à democracia. Mas, enfim, o americano ele quer saber de plano de governo, o que vai ser feito com a economia, o que vai ser feito para cessar essa crise imigratória ilegal que está causando danos, principalmente às comunidades mais carentes dos Estados Unidos, e isso não foi dito em nenhum discurso. Ô, Ana, e falando em Joe Biden, em Hamas, protestos pró-Hamas do lado de fora, essa é inacreditável, né? É bom lembrar que o Joe Biden continua no cargo, né? Porque por mais que ele tenha se declarado inabilitado e sem condições de disputar um novo mandato, ele ainda é o presidente dos Estados Unidos. E é ele quem está à frente da Casa Branca no momento que é crucial. A gente está falando, por exemplo, da negociação lá que está em andamento no Oriente Médio para um possível cessar-fogo entre Israel e Hamas. E os envolvidos são do governo Biden. O presidente americano é o Joe Biden, né, Ana? Esse é um outro fator importante, né? Enquanto a corrida eleitoral está acontecendo, o Joe Biden se mantém no cargo e está, por exemplo, mediando essa tentativa de acordo de paz no Oriente Médio, né? Então, o governo continua, né, Ana? Além disso, imagino que tem outras medidas sendo adotadas também. Essa reta final do mandato do Biden está aí no apagar das luzes e um pouco distante dos holofotes da imprensa, e por isso é muito importante essa atenção, né? Essa lembrança sempre de que o governo Biden ainda não acabou. Imagino que o presidente esteja se movimentando, né? Bom, Vitor, se é o presidente ou quem quer que esteja por trás do presidente, porque hoje há uma dúvida sobre os últimos 4 anos, pelo menos os últimos 3 anos, quem de fato estava governando os Estados Unidos, com toda a senilidade que nós temos mostrado do Joe Biden há muito tempo. Durante o debate, agora há pouco mais de um mês, as pessoas, muita gente chocada, mas nós aqui na Revista Oeste, nosso assinante espectador, sabe que já há pelo menos 2 anos nós temos mostrado que Joe Biden não consegue colocar uma frase que faça sentido junta. E como você disse, Brown, o Antony Blinken, ele está em Israel. Hoje ele se reuniu com o presidente do Egito para tentar esse acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas ali na faixa de Gaza. Mas o Hamas, até antes da viagem do Antony Blinken, tudo estava mais ou menos acertado e parecia que um cessar-fogo ia acontecer. Mas quando Blinken chegou em Israel, o Hamas disse que as negociações tinham que começar de novo. Ninguém sabe os detalhes, mas parece que o Hamas não está muito satisfeito com o que foi proposto para esse cessar-fogo, e agora Antony Blinken está no Egito tentando costurar esse cessar-fogo. E como você disse, Vitor, são mais 5 meses de Joe Biden, querendo ou não, de Joe Biden à frente da Casa Branca e à frente da nação mais poderosa do mundo. Quem está por trás de Joe Biden, quem está governando os Estados Unidos, ninguém sabe. Mas a imagem da nação mais poderosa do mundo é a imagem de Joe Biden e de um presidente fraco. Então, o que se diz aqui nos Estados Unidos, Brown, é que esses próximos 5 meses serão 5 meses de muita atenção,
principalmente em relação ao terrorismo doméstico. Muitos terroristas podem usar esses 5 meses de uma fraqueza aparente, né, nesse contexto todo de Joe Biden saindo da corrida presidencial, ele demonstrando fraqueza, o ministro dele, o Antony Blinken, que não conseguiu costurar um acordo de cessar-fogo em Israel. Isso tudo está trazendo uma tensão e uma atenção muito grande, e o próprio FBI e a CIA estão muito preocupados com o que pode acontecer aqui dentro dos Estados Unidos nesses 5 meses, exatamente pela aparência de fraqueza, não de Joe Biden apenas, mas do governo de Joe Biden nos últimos 4 anos, como o rosto, a face da nação mais poderosa do mundo, que deveria ser aquela do pulso firme, mas que a gente sabe que já começou tudo errado logo em 2021 com aquela saída caótica, aquela catarse, aquela saída caótica do Afeganistão, muito mal planejada pelo governo de Joe Biden. Mas por incrível que pareça, Biden, até 5 de novembro parece que é logo ali. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, ainda temos mais 2 dias de convenção democrata, protestos também em Chicago, os comerciantes fechando suas lojas, colocando tapumes, e aguarda-se a confirmação de possíveis debates entre Donald Trump e Kamala Harris e os 2 vices também. A gente está ansioso, vamos saber. Estamos esperando aí essa agenda para acompanhar. Valeu, Ana.